Bom dia, eu cumprimento todos e todas na pessoa do Dr. Carlos Eduardo Gonçalves, que preside essa mesa, a quem também agradeço o convite. Eu explico. Inicialmente, esse evento era exclusivo da Abraquim, o Dr. Carlos Eduardo me convidou para ser palestrante e eu aceitei, e depois é que se tornou um evento conjunto com o IAB. Então, eu não sou um organizador que se escalou para falar também, na verdade. E eu cumprimento o Pier Paolo Bottini, professor que eu tanto admiro, a doutora Rafaela Otero também pelas palavras, pelas intervenções anteriores, brilhantes, e fico muito feliz de dividir a mesa com o professor, desembargador federal Ney Belo, nessa manhã aqui no IAB. O direito penal econômico é um tema que permite múltiplas abordagens, muito amplo, e eu pretendo tratar um pouco sobre da relação do direito administrativo sancionador com o direito penal, especialmente os reflexos das soluções negociadas ou das decisões proferidas no âmbito administrativo no campo penal. Ontem, quando o Ney Belo me perguntou sobre o que eu ia falar, ele ficou, mas então você não vai ficar tão dentro assim do direito penal? Eu lembrei de um colega meu, 30 anos atrás, quando ele foi fazer exame da OAB, o exame naquela época era muito mais simples, era uma arguição oral, assim, bem simples, mas ele só sabia um ponto da matéria que ele escolheu, que era a identificação datiloscópica, que era importante na época lá, que a Constituição tem uma disposição diferente e tal. Então, todas as perguntas que foram feitas para ele sobre inquérito policial, sobre ação penal, ele, de alguma maneira, conduzia para a identificação datiloscópica e falava só daquilo. Então, eu vou falar desse tempo, eu tenho falado sobre isso um pouco, mas eu ouvi o Pier Paolo antes e acho que eu estou dentro do tema direito penal econômico, sim. E, mais particularmente, eu quero falar sobre os possíveis impactos do acordo administrativo em processo de supervisão, os impactos no campo do direito penal, que é uma espécie de acordo de leniência disciplinado recentemente pela instrução CVM 607, em junho agora desse ano, que trata do rito dos procedimentos relativos à atuação sancionadora no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários, regulamentando o que já estava previsto na Lei 13.506 de 2017. Ou seja, é um acordo de leniência que abrange infrações que configuram também, frequentemente, crimes, principalmente contra o sistema financeiro nacional. Essa Lei 13.506 de 2017 dispõe sobre o processo administrativo sancionador nas esferas de atuação do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários e prevê como possíveis soluções negociadas o termo de compromisso e esse acordo administrativo, a lei chama de acordo administrativo em processo de supervisão. É um acordo de leniência. E o termo de compromisso da CVM já existia, exige que o investigado assuma o compromisso de cessar a atividade ilícita, a prática infracional e seus efeitos lesivos, corrija essas irregularidades, repare danos e atenda a condições que são acordadas no termo, outras. O acordo administrativo em processo de supervisão, que é a principal novidade, é bem mais amplo. Ele equivale ao acordo de leniência, como eu disse, e, além do investigado confessar a prática ilícita, que é uma exigência para essa solução negociada, ele colabora também com a identificação de outros envolvidos e com a reunião e fornecimento de provas, além daquelas outras obrigações que são assumidas tipicamente nos termos de compromisso. Só para contextualizar, a leniência é antônimo de rigor. Então, significa, no campo jurídico, a atenuação da severidade, a amenização do rigor
por parte do Estado em relação a quem praticou um ato ilícito. Isso se dá com uma contrapartida, que é de cooperação do infrator. A Lei 10.149, de 2000, introduziu o acordo de leniência no Brasil, e depois, com a Lei de Defesa da Concorrência, foi instituído o atual Programa de Leniência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. E, no âmbito do CAD, o foco são as infrações as anticompetitivas, né? Cartel, infrações licitatórias, e eu faço um cumprimento aqui especial à doutora Leila Pose, diretora do IAB, e sem ela seria impossível realizar esse evento. Mas voltando, mais recentemente foi editada, em 2013, a denominada Lei Anticorrupção, que também disciplinou o acordo de leniência nas hipóteses de atos contra a administração pública, nacional e estrangeira. A comparação dessas duas leis, desses dois acordos de leniência, o acordo de leniência previsto para as práticas anticompetitivas lá no CAD e o acordo de leniência previsto na Lei Anticorrupção, já traz uma diferença muito grande. É que lá na lei do CAD, o acordo de leniência tem efeitos penais expressos, de extinção da punibilidade, tem uma imunidade penal a quem celebra o acordo com o CAD. E a lei anticorrupção não prevê esse efeito penal. Em paralelo, a legislação brasileira, ao longo do tempo, aí, foi acolhendo outras espécies de acordos na esfera civil e administrativa. E parece que eu estou falando disso, porque essa relação, o Pierre Paulo colocou muito bem, a relação dos crimes econômicos com as infrações administrativas é quase sempre muito intensa. Aliás, lá já há muito tempo atrás, o Alessandro Barata já falava que ele chamava de administrativização do direito penal, com esse uso do direito penal para reforçar, né, a repressão às infrações administrativas, porque os tipos administrativos não eram também suficientes para coibir essas práticas irregulares, etc. Então, mas voltando, tanto a legislação brasileira foi introduzindo uma série de acordos na esfera civil administrativa, os termos de compromisso, termos de ajustamento de conduta, compromisso de ajustamento de conduta, tem várias terminologias para designar a mesma coisa, e os acordos de leniência, como na esfera criminal, nós também vimos a introdução, embora historicamente não seja tanto uma novidade, desde as relações filipinas nós já tínhamos lá alguma forma de direito penal negociado, mas a delação premiada, a transação penal, a suspensão condicional do processo, a colaboração premiada, e hoje o Congresso Nacional discute, né, a introdução do plea bargain, no modelo anglo-saxão. Essas soluções consensuais nas esferas civil e administrativa têm um grande problema que sempre foi, que é a insegurança jurídica diante do reconhecimento da prática irregular. Também configura infração penal, porque o sujeito que celebra esse acordo fica numa posição fragilizada, caso não tenha um efeito penal, de responder, apesar de se regularizar, apesar de atender todas essas exigências da celebração dos acordos em sede administrativa, de ainda responder um processo criminal. Num passo atrás, eu lembro que eu publiquei alguns artigos e fiz várias palestras sobre efeitos penais do termo de compromisso ou do termo de ajustamento de conduta ambiental. E, coincidentemente, naquela época, eu citei várias vezes, justamente, lições do Pier Paolo Bottini e do Ney Bello. Do primeiro, do professor Pier Paolo Bottini, tinha um artigo publicado na revista Conjur, revista eletrônica, sob o título Independência das esferas administrativas, independência das esferas administrativa e penal é mito. E aí ele destacava que a noção de autonomia absoluta das instâncias, transformada numa espécie de mantra nos tribunais e em parte da doutrina, é equivocada, pois cada segmento do poder público não pode ser uma unidade hermética
e indevassável a valores feitos em outros terrenos. Do contrário, graves distorções são produzidas, como reconhecer como injusto penal um ato tolerado na esfera administrativa ou civil, em clara ofensa ao princípio da fragmentariedade que orienta o direito penal. E também, do professor Ney Bello, eu costumo citar, e citei nos artigos, uma observação que ele fez numa palestra no IBCCRIM, no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, no Seminário Internacional, falando sobre a nítida dificuldade na conjugação do direito penal, eminentemente consequencial, com o direito ambiental, essencialmente preventivo. E essas reflexões que eu venho fazendo já desde aquela época, sobre do direito penal econômico e essa relação com a esfera administrativa, foram despertadas muito em função de alguns casos concretos que eu atuei, e o mais emblemático deles era de uma usina termoelétrica que teve um vazamento, e aí o órgão ambiental foi lá, isso era até um carnaval, eles se mobilizaram muito, e o órgão ambiental foi lá e aplicou uma multa, fez um auto de infração. A empresa fez um termo de compromisso com esse órgão ambiental, pagou lá um valor muito alto, uma série de exigências, ela atendeu. Depois que ela celebrou esse termo de compromisso, o Ministério Público apareceu e disse, não é assim não, tem que fazer acordo comigo também. E aí, a empresa foi lá e fez um acordo com o Ministério Público, que tinha várias etapas para serem cumpridas, inclusive algumas coisas que eram inexplicáveis no acordo, mas custou uma praça, não sei aonde, enfim, não tinha nada a ver com a história, mas eles fizeram, e desembolsaram muito dinheiro para isso também, sem que tivesse havido nenhum dano ambiental, inclusive. Quando acabou de cumprir, a empresa acabou de cumprir aquele acordo com o Ministério Público, a mesma promotora ofereceu uma denúncia. E disse o seguinte, que a prova de que praticou o crime, e da autoria, e do reconhecimento da autoria, eram exatamente os acordos que eles tinham celebrado. Então, enfim, e eu dizia naquele momento que essa intervenção do direito penal, quando já superado o conflito ambiental, e isso eu acho que vale para todas as áreas, de maneira satisfatória, com a regularização da conduta, da atividade, reparação do dano, etc., tudo em consenso com o Estado, que é titular da ação penal, representado pelo Ministério Público, não é razoável, não é algo que faça sentido, que atenda aos interesses tutelados nas legislações penais, numa interpretação sistemática do ordenamento jurídico. E aí, eu até lembro uma lição do professor Manuel Lopes Maia Gonçalves, comentava lá o Código Penal português, que nomeava lá umas causas de excludente de ilicitude, no rol que não era taxativo, e dizia assim, o Código Penal português, o fato não é punível quando a sua ilicitude for excluída pela ordem jurídica considerada na sua totalidade. Uma disposição muito, eu acho interessante. E o professor português dizia que consagra-se o princípio de que o ordenamento jurídico deve ser encarado no seu conjunto, de modo que as normas de outros ramos que estabelecem a licitude de uma conduta têm reflexo no direito criminal. Trata-se de ensinamento. E aí ele completava assim, essas asserções são tanto mais exatas quanto é certo que o direito criminal, dado o caráter extremamente gravoso das suas reações, é a última ratio da política social, pelo que nunca uma conduta poderá ser ilícita perante ele, direito penal, quando estiver legitimada perante qualquer outro ramo do direito. E isso a gente encontra na nossa legislação também, por exemplo, no caso, lá a Lei 6.766, de 79, dizia que no caso do loteamento clandestino, que se houvesse regularização, havia extinção da punibilidade. Nós temos os crimes tributários, que também têm extinção da punibilidade com a quitação do tributo, o peculato culposo com a reparação do dano. Não é novidade que esses efeitos na esfera penal de medidas adotadas de regularização na esfera administrativa. Mas os tribunais vêm, ao longo do tempo, os tribunais superiores principalmente, muito resistentes a reconhecer, nos casos de crimes ambientais, diziam que, no STJ principalmente, que
não havia disposição expressa na lei para efeitos penais aos termos de ajustamento de conduta, aos termos de compromisso. E, voltando ao meu eixo principal, esse acordo administrativo em processo de supervisão que a CVM regulamentou agora também não prevê efeitos penais. Então, a gente volta àquela questão que eu falei inicialmente. A lei do CAD prevê efeito penal, essa lei e a regulamentação da CVM, para os casos que vão implicar em crimes contra o sistema financeiro nacional, não prevê. A gente tem a lei anticorrupção também, que não prevê, porém, nos casos da denominada Operação Lava Jato, por exemplo, se construiu um entendimento que é exatamente aquela visão sistemática que eu mencionava, de que é possível dar efeitos penais a um acordo de leniência. E vários acordos de leniência celebrados pelo Ministério Público no âmbito da Operação Lava Jato atribuíram imunidades penais aos aderentes, aos lenientes, e esses acordos foram homologados judicialmente e homologados também pela Câmara lá do Ministério Público. Então, realmente faz sentido, porque no âmbito da CVM, por exemplo, quem fará um acordo que exige a confissão, exige a reparação do dano, a regularização da atividade, exige a cooperação, a identificação de outros envolvidos, apresentação de provas, e depois de tudo isso, ainda vai responder um processo criminal grave, porque os crimes contra o sistema financeiro nacional têm penas altas. E vai responder esse processo criminal com base exatamente naquilo que a própria empresa e a própria pessoa física forneceu e revelou. Então, até eu estava vendo aqui as entrevistas aqui de diretores da CVM sobre esse assunto. O diretor Pablo Renteria, no Jota, disse o seguinte, que é bom deixar claro que o termo de compromisso e o acordo de leniência, chamado acordo administrativo e processo de supervisão, são institutos muito diferentes. O objetivo do termo de compromisso é encerrar o processo antes que ocorra o julgamento, mediante a celebração de ajuste consensual que represente, à luz do interesse público, uma solução adequada para o caso. Como se sabe, nos termos da lei, a celebração do termo de compromisso não importa confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude. Por sua vez, o objetivo do acordo de leniência é o oposto. A finalidade não é encerrar, mas prosseguir com as investigações, valendo das provas fornecidas pelo celebrante. Ou seja, o acordo é uma técnica de instrução probatória. Aliás, para que seja celebrado, a lei exige que o celebrante confesse a participação no ilícito, o que não ocorre no termo de compromisso. Muito bem. Mas aí, o outro diretor da CVM, doutor Henrique Machado, também na mesma revista, só que uma entrevista mais recente, agora de junho, foi indagado especificamente sobre os aspectos criminais, e ele disse o seguinte: de fato, a ausência de efeitos na esfera criminal deve reduzir o objeto das propostas de acordo de supervisão, pois o benefício pela confissão do ilícito administrativo é bastante inferior ao prejuízo que terá pela mesma confissão na esfera penal. Aliás, a própria CVM irá comunicar os indícios de ocorrência de crime ao Ministério Público, tão logo receba a proposta de acordo de supervisão. Mas existem outros casos passíveis de acordo de supervisão que não serão afetados por essa circunstância. Poucos casos, porque a maioria terá um correspondente na esfera criminal, sobretudo com a proliferação de tipos abertos que nós temos atualmente. Então, o ponto que eu quero ressaltar é essa esquizofrenia legislativa ou interpretativa do tema. Então, nós temos termos de compromisso e termos de ajustamento de conduta ambientais sem efeitos penais. No entanto, o Código Florestal depois atribuiu efeitos penais à regularização em determinadas hipóteses muito específicas, então tem uma extinção de punibilidade se houver regularização lá no âmbito do Código Florestal, em algumas questões
de posses e irregularidades em propriedades rurais. Nós temos a leniência no CAD, que importa a extinção da punibilidade, mas nós temos esses acordos na CVM que não importam, em tese, e também a lei de corrupção não tem essa previsão. Então, a aplicação que se faz hoje aí para se dar efeitos penais é uma construção com analogias e interpretação sistemática. Enfim, obrigado. E nós temos na nossa legislação diversos outros, porque isso não é nada demais, diversos outros casos de extinção da punibilidade mediante algumas condutas, de acordos de direito penal negociado já na nossa lei. Pode ser que isso seja até muito ampliado. o professor Luiz Luiz, que dissertando sobre responsabilidade penal das pessoas jurídicas, dizia que a análise estritamente literal e isolada da norma Ele criticava a análise estritamente literal e isolada da norma, pois, são as palavras dele, a mesma não pode ser enfocada na sua singularidade e na sua literalidade, mas deve ser interpretada como componente de um ordenamento, ou melhor, de um sistema. Dr. Carlos Eduardo Machado. Eu tenho a impressão que esse tratamento ciclotímico da questão, dos efeitos penais dos acordos em geral, pelo legislativo e pela jurisprudência, está ligado também a um aspecto cultural nosso. Porque as permanências autoritárias no Brasil, elas são muito evidentes, muito nítidas. Tá? E eu percebo que boa parte da magistratura e também do Ministério Público, principalmente do Ministério Público, se empolga com esses acordos na esfera criminal muito mais por algo que é perseguido desde tempos imemoriais, que é a confissão. A produção da prova pelo próprio investigado. Tem um fascínio em torno disso. E essa possibilidade de solução consensual gera, por outro lado, uma certa resistência pelos benefícios que a pessoa tem. Então, tem um sentimento dúbio, contraditório, que é de achar maravilhoso que o investigado colabore e ele se incrimine, mas não gostar muito dos benefícios que ele vai ter em contrapartida. E eu digo isso porque, assim, eu até tive uma experiência, eu estava num momento já de fechar um acordo de leniência, né? Eu fiz acordo, doutor Renato Tonini, limpinho também, né? Então, e quando a gente estava lá nos detalhes finais, o procurador perguntou sobre um determinado aspecto que ele achava que poderia existir e que o cliente dizia que nunca tinha ocorrido. Não ocorreu isso. E aí o procurador me falou assim, não, doutor, porque o momento de incluir isso é agora. Porque depois, se isso surgir, aí pode gerar a rescisão do acordo. E aí ele falou assim, aí é o melhor dos mundos para mim, porque eu tenho as provas e o acordo será rescindido. Eu fiz uma expressão de espanto, Ney Belo, tão grande, acho que tão espontânea, que ele ficou um pouco... acho que a minha percepção é que ele ficou um pouco constrangido com o ato falho, né? Aí ele emendou e falou, não, veja bem, doutor, é claro que eu acho que eu quero que o acordo dê certo, que tudo caminhe bem. Eu falei, eu também, né? Então, mas por isso que eu falo que tem esse sentimento. E aí eu acho que o legislador hesita. E eu também, eu não quero aqui, obviamente, fazer debate sobre conveniência ou não desses institutos, desses acordos, se deve integrar o nosso direito, fazer ou não, as críticas que existem a eles lá fora. Mas me causa estranheza que a falta de efeitos penais e a necessidade, eventualmente, de uma negociação
conjunta ou paralela com o Ministério Público, que é o que está já o Ministério Público defendendo em relação a esses acordos da CVM. O que eles estão dizendo já é que, se a pessoa que praticou um ato infracional que corresponde a um crime contra o sistema financeiro nacional celebrar um acordo com a CVM, terá que negociar também com o Ministério Público, porque esse acordo não tem efeitos penais. Então, tem que fazer 2 acordos ou então um acordo conjunto. E me parece que tudo isso compromete um equilíbrio do sistema, compromete a segurança jurídica, compromete a celeridade, enfim. É claro que existem críticas, eu queria abordar isso porque o Pier Paolo fez uma observação um pouco nesse sentido também, críticas a soluções despenalizadoras que favoreceriam apenas os ricos, apenas a clientela dos crimes econômicos. Na realidade, nós estamos tratando aqui hoje de direito penal econômico, é sobre isso que eu estou falando. Mas a minha posição é linear, é coerente. Eu também, assim como o Pier Paolo, não vislumbro solução para nada no direito penal. E lamento, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal reconheça que a situação carcerária do Brasil é um estado inconstitucional de coisas, reconheça isso na decisão judicial, na decisão do plenário, mas não dê efetividade a essa decisão, a esse pronunciamento, né? Mas há muita gente presa sem necessidade, e a esmagadora maioria é pobre, negra e jovem. E eu acho, assim como o Pier Paolo, que as soluções despenalizadoras não devem ser só para os crimes econômicos, ser para tudo o que for possível, porque o direito penal tem se mostrado uma solução ilusória para todos os nossos problemas, sejam eles de criminalidade violenta, sejam eles de criminalidade econômica mais sofisticada. E aí eu até lembro que o professor Nilo Batista, numa apresentação de uma obra excelente do Dr. José Carlos Tortman, com o título Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, uma contribuição ao estudo da Lei 7492 de 86, o professor Nilo Batista diz o seguinte nessa apresentação: o branco rico algemado na primeira página esconde os milhares de algemados negros pobres de uma página policial que tende, no empreendimento comunicacional neoliberal, a substituir a página política. A Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, assim como várias outras da mesma natureza, promove o que o professor Nilo Batista chama de precioso encobrimento ideológico, negar a seletividade do sistema penal e reforçar, pelo prisma da pena, a igualdade cidadã, entre aspas, é como ele diz. Então, enfim, nós podemos adotar ou não o direito penal negociado no Brasil, podemos dar-lhe maior ou menor amplitude. De fato, embora praticamente todos os países ocidentais adotem essa possibilidade, há uma escala diferenciada, em cada país há uma disposição diferente. Mas há respeitáveis opiniões contra e a favor, mas é preciso, e falo isso em razão dessa nova legislação, que vai afetar os crimes contra o sistema financeiro nacional, dar segurança jurídica ao cidadão acusado. Ou nós adotamos esse novo direito da forma que ele é e com o objetivo que ele tem, que é de solucionar mais rapidamente essas questões, é de reparar dano com celeridade, é de regularizar a atividade, manter a atividade econômica, manter o funcionamento das empresas, manter empregos mediante algo que se mostra muito mais eficaz, que é a reconhecimento, como eu disse, a regularização, pagamentos de multas e tal, coisas que o direito penal, puramente retributivo, com penas privativas de liberdade, não tem tido sucesso em atingir. Então, as minhas observações, eu espero que eu tenha falado de direito penal econômico, mas as minhas observações hoje são essas. Eu agradeço
muito a atenção de todos, fiquei rigorosamente dentro do tempo e fico à disposição para debate depois, se for o caso. Obrigado.